Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. UES, Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha. Universidade Aberta do Nordeste. Olá, está começando a teleaula do curso Direitos Humanos e Geração da Paz. Neste programa, vamos aprofundar a nossa discussão sobre os direitos de todos e os direitos de cada um, partindo da perspectiva da diversidade e da dignidade humana. O conhecimento é o único caminho para exercitar uma sociedade onde todos tenham acesso aos seus direitos sem barreiras. Apenas através do conhecimento do que nos faz únicos e, ao mesmo tempo, iguais aos outros, que alcançaremos uma sociedade livre de preconceitos. Essa vontade deve partir de todos os seres humanos. Mas o que dizem os textos oficiais? Hoje vamos conhecer as políticas públicas, as legislações pertinentes e os documentos oficiais destinados a promover e a garantir o respeito à diversidade e o desenvolvimento de uma cultura de paz e cidadania. Na teleaula de hoje vamos abordar os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, do idoso, dos portadores de deficiência, da mulher e dos povos indígenas. A discriminação e o preconceito fazem parte de um problema silencioso que se enraiza em nossa sociedade. Qual deve ser o caminho mais fácil para diminuir o preconceito e respeitar as diferenças? A resposta pode estar nas sempre atuais palavras de Martin Luther King. Por intermédio da educação, procuraremos mudar mentalidades, procuraremos mudar sentimentos internos. Entende-se por sentimentos internos o amor, o preconceito, o ódio. Essa reflexão auxilia na compreensão de que o caminho da paz não se faz sem uma educação pautada no desenvolvimento do homem. O desafio está em aprender a pensar com liberdade e nos convencer do direito que temos de pensar de forma diferente, mas que esse direito não nos autoriza a desprezar quem pensa diferente de nós. O valioso está nessa diferença que nos fortalece, complementa e enriquece enquanto sociedade e como povo. A educação tem um papel fundamental. A educação deve orientar-se para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade. E deve fortalecer o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Se a violação aos direitos humanos nos oprime, amarra e desumaniza, temos uma forma de vencê-la, tornando-a conhecimento, experiência, reflexão e ação. Não podemos dedicar uma etapa à reflexão e outra à ação. Uma a conhecer os direitos humanos e a outra a defendê-los. Tudo tem que ser simultâneo e este tempo nos espera. Todos, se tivermos sorte, envelheceremos. Crescemos para ver a vida se desdobrar em seu período de maturidade, onde desfrutaremos das experiências acumuladas e dos sonhos construídos. No livro A Velhice, Simone de Beauvoir anuncia que é preciso considerar a própria velhice como a época privilegiada da existência, pois ela traz experiência, sabedoria e paz. A velhice deixaria aberta ao indivíduo uma ampla gama de possibilidades e que, se assim compreendida, a vida humana não conheceria declínio. Loureiro completa: a velhice é apenas uma fase diferente da existência, mas ainda vida, que pode e deve ser bem vivida. Não diferente das outras, essa fase da vida tem suas delícias e também suas dores. Ser idoso significa sentir a maravilha de toda uma vida, compartilhada com a família e os amigos, a sabedoria das muitas experiências vividas. Mas ser idoso
também pode ser um grande desafio diante das inúmeras injustiças. Assim, ser velho é lutar para continuar sendo homem de direitos, cidadão. Lutar contra o preconceito, contra a exclusão dos idosos numa sociedade que inevitavelmente privilegia o jovem e o novo, considerando muitas vezes o idoso como um indivíduo inútil e fraco, desqualificado para compor a força de trabalho. Na nossa sociedade, ser velho significa, na maioria das vezes, estar excluído de vários lugares sociais. Duvois nos convida a romper o silêncio opressor. A longevidade do homem é uma realidade incontestável. A cada nova época, prolonga-se o tempo da existência. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem 18 milhões de pessoas com mais de 60 anos, representando 10% da população. A expectativa é que até 2025 sejam mais de 30 milhões. As projeções demográficas indicam que o Brasil ocupará o 6º lugar no ranking mundial, com o maior número de pessoas idosas. Apesar do aumento da expectativa de vida, no Brasil ainda é evidente o descaso, o preconceito e a dificuldade no acesso a serviços primários, causando sofrimento àqueles que rumam à nova fase da vida, a terceira idade. Vamos falar agora dos direitos do idoso assegurados por lei e que possibilitam a todos os idosos usufruir melhor desta fase tão importante da vida, a melhor idade. Vamos ver o que a Constituição Federal, a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso dizem sobre esses direitos e garantias das pessoas acima de 60 anos? O artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal, prevê como objetivo fundamental da República promover o bem de todos, sem preconceito ou discriminação, em razão da idade do cidadão. Isso significa que o idoso tem seu espaço no diploma máximo do direito brasileiro. O artigo 230 esclarece: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. A Política Nacional do Idoso estabelece as ações governamentais gerais e específicas, tendo como principal objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, bem como criar condições para promover sua integração e participação na comunidade, conferindo-lhes os mecanismos necessários para a inclusão social através da saúde, esporte, lazer, educação, habitação, trabalho e prioridade nos atendimentos. O Estatuto do Idoso regula os direitos assegurados às pessoas com 60 anos ou mais. O Estatuto se destaca por garantir os direitos fundamentais do idoso, em condições de igualdade, liberdade e dignidade com os outros. O Estatuto diz, no seu artigo 4º, nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Se a legislação vigente estabelece a garantia desses direitos, quem são os responsáveis pela efetivação dos mesmos? Vamos ver que os responsáveis passam pelo Estado, pela família, pela sociedade e pelo próprio idoso. Cabe ao Estado o dever de garantir políticas públicas para o atendimento pleno do idoso. A família deve acolher o idoso em seu núcleo, de modo a possibilitar uma vida digna, com respeito e afeto. Cabe à sociedade garantir e incluí-lo nas suas atividades, como uma pessoa útil, sem discriminação,
respeitando suas limitações e valorizando suas experiências. O idoso deve conhecer seus direitos e exigi-los sempre que forem violados. A legislação por si só não é suficiente. Para concretizar e fazer cumprir as determinações, é necessária uma ação coletiva. As conquistas só serão plenamente alcançadas se contarmos com a participação de todos os cidadãos, inclusive da própria pessoa idosa, que tanto contribui para o exercício da cidadania e que tem o direito de viver em condições de respeito, igualdade e dignidade. No próximo bloco, vamos falar sobre a inclusão de pessoas portadoras de deficiência e sobre o direito das crianças. Até já! Direitos Humanos e Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. UES, Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha. Universidade Aberta do Nordeste. Demócrito Rocha. Universidade Aberta do Nordeste. Você está assistindo a teleaula do curso Direitos Humanos e Geração da Paz. No bloco anterior, vimos que alguns grupos ainda sofrem preconceitos e não têm os seus direitos defendidos em sua totalidade. Falamos sobre os idosos e a necessidade de conhecer mais sobre os direitos para preservá-los. Neste bloco, vamos falar sobre a inclusão de pessoas portadoras de deficiência e sobre o direito das crianças. O que precisamos conhecer para defender o direito desses dois grupos. De acordo com o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Dito isso, vale ressaltar que todos somos iguais e, independente das diferenças, temos os mesmos direitos. Muitas das vezes, os conceitos de diferença e deficiência se encontram. O conceito de deficiência tem passado por inúmeras definições, muitas vezes inadequadas, reforçando o preconceito, a segregação e a discriminação. De acordo com o pesquisador Sasaki, a terminologia correta é especialmente importante quando abordamos assuntos tradicionalmente eivados de preconceitos, estigmas e estereótipos, como é o caso das deficiências, que cerca de 14,5% da população brasileira possuem. Conforme o 3º artigo do Decreto Federal número 3.298, de 1999, deficiência é entendida como todo e qualquer comprometimento que afeta a integridade da pessoa e traz prejuízos na sua locomoção, na coordenação de movimentos, na fala, na compreensão de informações, na orientação espacial ou na percepção e contato com as outras pessoas. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, diz que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdades de condições com as demais pessoas. A terminologia deficiência passou por diversas modificações, acompanhando as transformações de valores e conceitos de cada época. O termo correto atualmente é pessoa com deficiência, utilizado no texto da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O preconceito em relação à pessoa com deficiência é um problema antigo. Na antiguidade,
Os diferentes eram vistos como um empecilho à sobrevivência do grupo e, por isso, eram exterminados. Na Roma antiga, o patriarca era autorizado a matar os filhos defeituosos, de acordo com a lei das 12 tábuas. Mas nem tudo era trevas no lidar com pessoas deficientes. Os hindus estimulavam os deficientes visuais nas funções religiosas e na Grécia Antiga, os cidadãos protegiam seus doentes e deficientes. Na Idade Média, sob influência do cristianismo, os senhores feudais amparavam os deficientes e os doentes em casas de assistência. Da Revolução Francesa até o começo do século XIX, o deficiente era encaminhado para viver em convento ou em hospícios e recebia ensino especial. Já no século XX, as duas grandes guerras mundiais resultaram em um grande número de deficientes físicos, o que ajudou à formação de inúmeros movimentos em defesa dos direitos das minorias e do fortalecimento do conceito de integração de pessoas com deficiência na sociedade. No Brasil, a partir de 1980, com a preparação do Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, inicia-se um processo de participação e ação política mais organizada, que resultou em avanços como a Carta de Direitos Específicos da Constituição Federal de 1988, que assegura às pessoas com deficiência a proteção ao trabalho, acesso à educação, saúde, assistência social e acessibilidade. A partir daí, outros decretos e legislações foram aprovados, incentivando estados e municípios a adotarem medidas de proteção e acessibilidade, a integração. Na prática, tem sido diferente. A discriminação, o desrespeito às leis e a dificuldade na implantação de políticas públicas são as maiores barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência na busca de seus direitos fundamentais e universais. Apesar desse cenário de resistência por parte de alguns setores da sociedade, a inclusão da pessoa com deficiência, a organização do segmento tem sido responsável por importantes conquistas, como a educação inclusiva, como política de Estado e a lei de cotas, legitimada na Lei 8.213 de 1991, que determina a contratação de trabalhadores com deficiência nas empresas privadas. Outro avanço foi a ratificação pelo Brasil, em 2008, da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Apesar dos avanços no que diz respeito à legislação, a exclusão se reflete até hoje em diversos setores da sociedade. A inclusão é uma proposta, um ideal. Se quisermos que nossa sociedade seja realmente acessível, que todas as pessoas com deficiência participem em igualdade de oportunidades, é preciso fazer desse ideal uma realidade. A ação de cada um de nós e das instituições deve ser pensada e executada no sentido de divulgar os direitos legalizados e implementar ações que garantam o acesso de todos. Ora, mudar essa realidade de exclusão de uma hora para outra é impossível, mas desejar uma sociedade acessível e se empenhar pela sua construção é possível, sim, é possível. Já é hora da sociedade se preparar para lidar com a diversidade humana. É urgente a inclusão e a equidade de oportunidades para todos, para cada um. Afinal, onde houver exclusão, segregação ou discriminação, não haverá paz. A manutenção e atenção ao direito deve acompanhar o cidadão desde o seu nascimento. Mas como resguardar os direitos de crianças e adolescentes de maneira especial? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, garante seus direitos e deveres. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse estatuto. Todos os dias no Brasil, milhares de crianças e adolescentes
são vítimas de violência, discriminação, negligência, crueldade e exploração. O Estatuto da Criança e do Adolescente inaugurou no Brasil um novo marco legal, uma nova forma de olhar para os meninos e meninas brasileiros. A conquista é fruto de muitas lutas, mobilização e do trabalho persistente de pessoas que acreditam em um mundo melhor para nossas crianças e, consequentemente, para as futuras gerações. No entanto, a força da lei não mudou a realidade das crianças e adolescentes como num passe de mágica. Nossas crianças e adolescentes, mesmo tendo uma lei específica que garanta seus direitos e deveres, o Estatuto da Criança e Adolescente, mais conhecido como ECA, Lei 8.069, continuam tendo seus direitos violados. Direito à vida, saúde, dignidade, convivência familiar, educação, cultura, esporte e lazer. Entre as formas de violência sofridas pelas crianças, citamos a exploração econômica, que é quando crianças e adolescentes são constrangidos, convencidos ou obrigados a exercer funções, a assumir responsabilidades de adulto. A negligência, que ocorre quando há falta de cuidados por parte da família com a proteção, desenvolvimento da criança. O abandono, que é a ausência da pessoa de quem a criança ou adolescente está sob cuidados, guarda, vigilância ou autoridade. A violência física ocorre quando há o uso de força física para machucar uma criança de forma intencional. Outro exemplo é a violência psicológica. Essa acontece quando percebe-se atitudes, palavras e ações que objetivam constranger, envergonhar, censurar, pressionar a criança ou adolescente de modo permanente. Também citamos a violência institucional, que é qualquer manifestação de violência praticada por instituições formais ou por seus representantes. A opressão institucional, que é a omissão dos órgãos em cumprir as suas atividades que assegurem sua proteção e defesa. É preciso também citar a violência sexual, que é a violação dos direitos sexuais, no sentido de abusar ou explorar o corpo e a sexualidade de crianças e adolescentes. Para a aplicação da legislação, a educação se transforma na condição primordial para a efetivação e a garantia dos direitos inerentes às crianças e adolescentes. Assim, será possível efetivar o artigo 4º do ECA, que diz: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte e ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Por meio da coparticipação das famílias e membros da sociedade civil, incluindo-se os educadores, será possível que crianças e adolescentes desenvolvam uma cultura de não violência nas escolas, nas ruas, nos bairros, enfim, no seu entorno. O ECA nos aproxima do alcance da cidadania e da consolidação da dignidade humana. O artigo 1º não deixa dúvidas. O Estado brasileiro tem o dever de garantir as necessidades da pessoa em desenvolvimento e, de acordo com o artigo 3º, desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Em 2013, o ECA completa 23 anos e ainda há um longo caminho até que se tenha os direitos das crianças e dos adolescentes garantidos, a começar pela elaboração e execução das políticas públicas, especialmente na área da educação, entendida como um direito estratégico para a garantia da igualdade para crianças e adolescentes. O que temos a ver com isso? Ora, se cuidamos de nossas crianças, cuidamos não só do nosso futuro,
mas do presente, uma vez que todas as formas de violência afetam o crescimento saudável das nossas crianças e adolescentes. Isso incide sobre o país, cujo desenvolvimento não depende apenas da área econômica, mas também dos direitos humanos. É por isso que a Constituição Federal reforça a responsabilidade da sociedade, da família, da comunidade e do Estado na garantia dos direitos dos meninos e meninas do país. Cada um de nós faz parte disso. Neste bloco, discutimos sobre a necessidade de inclusão de pessoas portadoras de deficiência e sobre o direito das crianças pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Daqui a pouco, continuamos mais. Direitos Humanos, até já. Direitos Humanos e Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural, Governo do Estado do Ceará, Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz, US, Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural, Governo do Estado do Ceará, Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz, US, Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha. Universidade Aberta do Nordeste. Você está assistindo a teleaula do curso Direitos Humanos e Geração da Paz. No programa de hoje, estamos discutindo o direito de todos e de cada um, aprendendo a viver com as diferenças. Nesse bloco, vamos falar sobre o direito das mulheres, suas conquistas e desafios até o dia de hoje. A disputa entre homens e mulheres, chamada de Guerra dos Sexos, é a guerra que clama por paz há milênios. Nenhuma desigualdade entre as pessoas faz parte da natureza humana. Desde os primórdios da história humana, há a perpetuação do poder masculino por meio do direito, dos costumes, da cultura, que durante muito tempo legitimou a posição inferior, tanto social quanto política da mulher. Infelizmente, entre homens e mulheres, ainda é possível constatar profunda discrepância de direitos, apesar dos avanços consideráveis nos últimos anos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 foi uma das cartas pioneiras na conquista de liberdades individuais. Reconhecia o homem em sentido genérico, como cidadão e sujeito de direitos. Olympe de Gouges, uma mulher revolucionária, escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher em 1791, na tentativa de incluir a mulher como sujeito de direitos. Por conta do espanto e da repulsa gerados por esse documento, Olympe foi executada na guilhotina em 1793. A luta da mulher pelo seu espaço, não como coadjuvante, mas como protagonista ao lado do homem nas relações sociais, começou a ter resultado no fim do século XIX, com o movimento pelo voto das mulheres na Inglaterra e com as greves no trabalho industrial. O Dia Internacional da Mulher foi proclamado no contexto dessa luta, devido à greve feita pelas funcionárias de Nova York em 1857, que culminou em um abominável massacre contra 129 operárias, que foram queimadas vivas em uma indústria têxtil. O papel da mulher na sociedade, em geral, vem refletindo uma luta pela sua cidadania, que ao longo da história lhe foi negada. Somente nos anos 70 do século XX, com o aparecimento da luta feminista, a mulher foi crescendo no cenário mundial e passou a disputar sua posição em um mesmo patamar que o homem. No longo caminho de construção da cidadania das mulheres, a Constituição Cidadã de 1988 representa um marco histórico. Proclama a igualdade jurídica entre homens e mulheres, amplia os direitos civis,
sociais e econômicos das mulheres. Estabelece a igualdade de direitos e responsabilidades na família. Define como princípio do Estado brasileiro a não discriminação por motivo de sexo, raça e etnia. Proíbe ainda a discriminação da mulher no mercado de trabalho e estabelece direitos reprodutivos. Segundo a Carta Magna, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, determinado pelo artigo 5. Existem várias formas de violência contra a mulher, incluindo a discriminação, apesar do aprimoramento da legislação nacional quanto à defesa dos direitos das mulheres. A verdade é que muitas brasileiras ainda não têm consciência da sua igualdade perante os homens, legitimando assim o preconceito e a intolerância de gênero. A Constituição de 1988 foi um grande marco na luta das mulheres brasileiras. No entanto, não é suficiente para punir a violência contra a mulher. Para isso, foi criada mais uma lei que reforça os atos covardes de injustiça contra a mulher. Violência é o ato de agressão ou mesmo a omissão que causa sofrimento físico ou psicológico à vítima. Quando a mulher sofre qualquer tipo de agressão, estará amparada, como todo cidadão, pelas leis comuns, devendo procurar imediatamente a delegacia mais próxima. Quando a violência é praticada em casa, por familiares, por pessoas que convivem no mesmo ambiente doméstico, mesmo que não sejam parentes ou pelo marido, companheiro ou companheira, a mulher agredida terá a proteção da Lei 11.340 de 2006, denominada Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo a lei, em seu capítulo 2, artigo 7º, a violência contra a mulher pode ser física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. Será física qualquer conduta que ofenda sua integridade física ou saúde corporal. Psicológica ou emocional, qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima. Sexual, quando presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Será patrimonial qualquer conduta que confira retenção, subtração, destruição parcial ou total de bens pertencentes à ofendida, por medo, coação ou indução. Moral, qualquer conduta que atinja a honra e a imagem das mulheres, em forma de calúnia, difamação ou injúria, ofendendo-a diretamente. A Lei Maria da Penha, assim denominada em homenagem à biofarmacêutica Maria da Penha Fernandes, protagonista de uma história de violência cometida por seu marido, Marco Antônio Heredias Viveiros, professor universitário, que por 2 vezes atentou contra sua vida, sendo que na segunda vez deixou-a paraplégica. A violência ocorreu em 1983, porém a trajetória de Maria da Penha para conseguir a aprovação e fazer valer a lei durou 13 anos. 13 anos de luta e determinação. A violência contra a mulher se expressa de diversas maneiras. Vale compreender que essa situação ocorre também pela forma como a mulher é vista na sociedade, culturalmente machista e patriarcal. Uma cultura que pode e deve ser mudada. A legislação atual reconhece a igualdade da mulher nas suas especificidades. Por isso, é fundamental que as violações aos direitos humanos das mulheres sejam denunciadas. É preciso procurar ajuda e romper esse ciclo de violência e privações de direitos que assombram as mulheres. Uma outra modalidade de violência que está bastante relacionada com a globalização liberal
E a mercantilização do corpo e da vida das mulheres é o tráfico internacional de mulheres para as redes de prostituição. Segundo a ONU, o tráfico de mulheres é a terceira atividade econômica ilícita mais rentável, depois do tráfico de drogas e armas. O Brasil, vergonhosamente, é um dos maiores fornecedores de mulheres e crianças para o tráfico com fins de exploração sexual. Nenhuma mudança ocorrerá se não houver disposição e empenho de todos, homens e mulheres. A guerra entre os sexos clama por paz há milênios. Muitas batalhas foram vencidas, mas não podemos cruzar os braços. As conquistas precisam ser sustentadas. Vamos continuar nesta cruzada e esperar que a nova geração dê passos maiores, a fim de que a lei vire rotina e as mulheres sejam cada vez mais respeitadas. A busca da igualdade e equidade, entendida como a igualdade, respeitando-se as diferenças entre mulheres e homens, nada mais é do que a busca da paz para a humanidade. Vamos saber mais sobre a Lei Maria da Penha? A TV O Povo promoveu um debate sobre a lei com especialistas. Eles comentam as consequências dessa nova regulamentação. A maior dificuldade para a aplicação da lei continua sendo a falta de políticas públicas adequadas que deem respaldo para que a lei seja bem cumprida. Esse sempre foi o nó que amarra a lei? Eu acho que a lei é uma lei desafiadora, né? Não é só uma lei que pune o agressor e que institui medidas de proteção à mulher. É uma lei que quer gerar na sociedade uma construção de uma sociedade igual, né? E acho que para isso o Estado tem que ter um dever de promoção de políticas públicas, tanto no sentido de proteção à mulher em situação de violência, né? Como casas-abrigos, centros de referências, núcleos de defesa do Ministério Público, de defesa dos direitos das mulheres, tanto no sentido também de reflexão da situação da mulher, né, na sociedade, né? Dentro dessa cultura que oprime, que submete a mulher em determinadas situações, que mercantiliza o corpo das meninas. Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela tem para a efetivação dela, né, que eu acho que é o dever ser, a Lei Maria da Penha, a gente vai ter que ter muito mais do que só o acolhimento dessas mulheres em situação de violência. A gente vai ter que gerar na sociedade a reflexão, né, de toda essa sociedade, de homens, mulheres, crianças, sobre a situação da mulher. Neste bloco, vimos um pouco mais sobre o direito de cada um e sobre o aprendizado de conviver com as diferenças. Falamos sobre a difícil luta das mulheres por igualdade e pela manutenção dos seus direitos. No próximo bloco, falaremos sobre os direitos dos povos indígenas. Até já! Direitos Humanos e Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. US. Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Educação, Programa Geração da Paz, US, Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha, Universidade Aberta do Nordeste. Você está assistindo a teleaula do curso Direitos Humanos e Geração da Paz. Nessa parte da aula, vamos falar sobre os direitos dos povos indígenas e sobre o aprendizado de conviver com representantes de culturas tão diferentes. Na canção Somos Todos Índios, Fagner nos leva a pensar sobre a nossa condição de povo miscigenado e sobre a responsabilidade que temos na construção de um mundo de paz, no convívio com os diferentes e com a natureza. A
acreditando que a melhor forma de quebrar preconceitos é através do conhecimento, vale conhecer as lutas e contribuições dos indígenas para a formação desse país, como preconiza a Lei 11.645 de 2008, que ao alterar a Lei 9394 de 96, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, torna obrigatório o ensino de história e cultura indígena nas escolas de educação básica. A lei reforça ainda que se deve ensinar a história e a cultura africana e afro-brasileira, preceitos já estabelecidos com a Lei 10.639 do ano de 2003. Surpreender-se-á a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio. Nos versos da canção Um Índio, Caetano Veloso fala da estranheza, do estereótipo e da lamentação por não termos enxergado o índio como de fato ele é, e por meio de sua própria fala. Durante séculos de massacre, ora físico, ora cultural, os indígenas foram invisibilizados, suas culturas relegadas à categoria de selvagem, até ao ponto de serem declarados extintos, como aconteceu no Ceará, pelo decreto oficial de 1863. Envergonhados de sua própria origem, foram diminuídos e subjugados. Vale refletir. Houve, de fato, encontro de culturas entre colonizadores e povos indígenas? Qual o significado desse encontro de culturas para estes povos? Ora, os índios foram os primeiros povos dessa terra. Mesmo tendo uma cultura e línguas diferenciadas, fazem parte dela e devem gozar dos mesmos direitos. Durante muito tempo, os índios foram estereotipados e tratados como indivíduos exóticos, selvagens. O respeito e a valorização dos povos indígenas como cidadãos é o primeiro passo para reconhecer a existência e a permanência destes na sociedade. É preciso conhecer a diversidade desses povos, com tantas histórias, saberes, tradições, culturas e línguas próprias. Assim, contribuir para a geração da paz requer o reconhecimento dos povos indígenas e dos seus direitos. Felizmente, muitos já creem na capacidade de luta de forma organizada e pacífica. Os resultados já são visíveis em documentos oficiais, nacionais e internacionais. Vale destacar a aprovação da Declaração dos Povos Indígenas pela Assembleia Geral da ONU. A Declaração dos Povos dos Direitos Indígenas protegerá as mais de 370 milhões de pessoas que integram estas comunidades vulneráveis do mundo, constituindo um marco histórico para o movimento indígena e significando o estabelecimento de padrões mínimos de respeito aos direitos dos povos indígenas do mundo. No Brasil, o marco do reconhecimento dos povos indígenas serem diferentes é a Constituição Federal de 1988, onde, pela primeira vez, o governo reconhece no artigo 231, a organização social, os costumes, as línguas, as crenças e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, protegê-las e fazer respeitar todos os seus bens. O projeto de lei número 6.001 de 1973, denominado Estatuto dos Povos Indígenas, visa garantir a proteção e defesa dos direitos indígenas. O reconhecimento legal, a defesa e a efetivação dos direitos destes povos é o mínimo que o homem considerado civilizado pode fazer. Quantas lutas foram travadas, quantas vozes foram caladas, quantos direitos foram violados, quantas vidas foram extintas, quanta sabedoria apagada. Em nome de quê? Que civilidade é essa que dizima comunidades inteiras no massacre de homens, mulheres e crianças que vivem em harmonia com a natureza?
que se utilizam dos recursos naturais, preservando-os, que respeitam seus semelhantes e trabalham para o bem comum. Nesse contexto, quem é o selvagem? Se desejamos um mundo de paz, não podemos calar diante da barbárie humana. É urgente a luta por dignidade e pela vida de todos e de cada um, por um mundo verdadeiramente civilizado e humano. Essa luta é nossa, depende de mim, depende de nós, afinal, somos todos índios. Para continuarmos pensando e projetando a paz juntos, concluímos que a paz é um longo e contínuo caminho. Precisamos pensar e refletir enquanto cidadãos para planejar os nossos passos para a paz. O conhecimento do que é conflito e agressão e das diversas vertentes da paz nos ajudam a criar instrumentos para viver uma geração de paz. Você vai encontrar todos os pontos discutidos na teleaula de hoje em seu fascículo, além de sugestões de atividades. Agora você acompanha uma matéria que mostra um exemplo de boa prática ligada à cultura de paz em escolas públicas. Desta vez, viemos a Nova Olinda, uma cidade de descendência indígena cheia de lendas e mistérios. Aqui fica a Escola Padre Luiz Filgueiras, que desde 2009 trabalha o tema Direitos Humanos junto com os estudantes. A gente sentiu, né, que os nossos alunos eles não tinham conhecimento de direitos básicos, como a questão do direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito a transporte. Aí a escola começou, né, a desenvolver, junto aos professores, aos alunos, projetos relacionados a essa questão dos direitos humanos. Atualmente, com 1.004 alunos matriculados, a escola usa a arte, o protagonismo juvenil e o esporte para despertar o senso crítico dos estudantes e promover a cultura de paz. Os debates trazem resultados. Sensibilizados com a seca que atinge o Ceará, os próprios alunos decidiram doar cestas básicas para famílias necessitadas. Incentivou também aos alunos a ser solidários. A questão do interclasse é onde acontecem jogos e cada jogador tem que doar 1 quilo de alimento não perecível. Pois é, quando o assunto é solidariedade, essa turma bate um bolão. A escola também trabalha com pessoas com necessidades especiais. Eu vou conversar aqui com a professora Suênia a respeito disso. Suênia, como é que a inclusão dessas pessoas engrandece a escola? Bom, de certa forma, pelo reconhecimento que a gente tem da sociedade e que a gente incluiu todos eles na sociedade, que eles não tinham antes esse espaço. E olha só como tanto esforço, carinho e dedicação são reconhecidos. A gente fica por aqui, até o nosso próximo encontro. Direitos Humanos e Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. US. Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha. Universidade Aberta